Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí ao nossa linha de conhecimento aí dentro do direito administrativo. A gente viu na aula anterior sobre os atos administrativos, e nessa presente aula a gente vai estar desenvolvendo um pouco mais de bagagem, de conhecimento, a tudo aquilo que a gente necessita ainda mais de conhecer a atuação da profissional de vocês dentro do curso de segurança pública, dentro das áreas de conhecimento, para que vocês possam ainda mais adquirir mais a mais e mais linha de aprendizado dentro da parte de noções gerais do direito constitucional e automaticamente o administrativo que nós estamos estudando neste momento, né? Então a aula que a gente vai estar estudando, né, nesse momento, quem são esses agentes públicos, aonde que eles são praticados, aonde eles estão vinculados, né? Então, a nossa aula traz esse momento para que a gente possa desenvolver esse aprendizado e essa bagagem com o fator primordial de quem é os agentes públicos hoje perante a legislação, quais são os regimes jurídicos que os nossos agentes públicos eles são automaticamente exercidos, né, dentro das suas legalidades e automaticamente penalidade, qual que é a organização funcional desses agentes públicos, né? Quais são os organismos de funcionamento que esses agentes públicos acabam sendo exercidos dentro da sua profissão, dentro da linguagem que a gente tanto trabalha, né? Então, os agentes públicos, quem são eles, né? Conforme Madeira, todas as pessoas físicas que por diferente vínculo prestam serviços públicos. Então, a gente sempre elenca o agente público, né, aquele que possui um mandato. Não, pessoal. Os efetivos, os contratados, né, dentro da gestão pública, eles são automaticamente um agente público, né, que realiza atividades sob responsabilidade da administração pública, ainda que ocasional ou seja ele, de fato, episodicamente, né, que seja ele não exercendo todos os meses. A gente pega aqui, né, a gente sabe que existem algumas entidades que são estatais, que são empresas públicas, mas aquela pessoa, ela prestando serviços de forma terceirizada, ou ela vinculativa através da efetivação de um cargo público, né, ou mandatário, ele acaba de se tornar um agente público, né, ele acaba tendo toda aquela isonomia, né, toda a parte da legalidade, que ele acaba se tornando um agente público e presta um serviço para a comunidade, né? Então, para ficar um pouco mais simplificado, todos aqueles que recebem, né, qualquer tipo de prestação de serviço que é do poder público, ele se torna agente público. Vamos pegar outra linguagem. Todas aquelas pessoas que são pagas com recursos públicos a sua prestação de serviços, ele acaba se tornando um agente público, né? Trazendo um esquema conforme Madeira para que vocês possam compreender, agente público, né? A gente tem os agentes políticos, os servidores públicos e os particulares em colaboração com a administração pública, né? Então, a gente tem aqueles que ocupam cargo em comissão, os contratos temporários, os servidores efetivos, os empregados públicos e vocês, né, que são servidores militares, que a gente traz conforme esse esquema de Madeira, né? Então, existe também aquelas questões de terceirização de serviços, né, que acaba aí prestando serviço dentro de um órgão público. O contrato de vinculação entre a empresa e o órgão público, que aquela pessoa vai estar prestando serviço, ela vai ter que atender à legalidade da legislação pública, né, do agente público, que no qual a gente está estudando dentro dessa presente aula. Os regimes jurídicos, pessoais, quais são eles? Primeiro passo é o regime estatutário, né? Não contratual, ele é unilateral, ele é disciplinar com relação entre a administração pública e o servidor ocupante do cargo público efetivo, né? O regime jurídico próprio da natureza institucional imposto pelo Estado. Em uma suma, o regime jurídico do servidor contratado, por tempo determinado, né? Termo de início e fim, é um regime especial, não se confundindo automaticamente com a CLT, né, que é onde os empregados das empresas privadas e algumas empresas de economia mista estão vinculativos ou estatal. Embora que as regras desses regimes possam ser aplicadas de forma subsidiária, né, desde que tenha previsão legal e exista compatibilidade com a precariedade da contratação temporária, né? Então,
a gente vai ter que estudar muitos contratos temporários, né? Que tipo de regime os nossos contratos temporários eles exercem? Vamos pegar um exemplo do Estado de Tocantins. Todos os servidores públicos que têm o contrato de trabalho por tempo determinado, ou aquele agente público que tem um mandato, né? Que é um deputado, um senador, ou governador de estado, ou um secretário que está ali ocupando um cargo de confiança, ele não acaba contribuindo para o IGPREV. A contribuição dele é para o INSS. Por quê? Porque ele não segue o estatuto do IGPREV, porque ele é um servidor público contratado, ele não tem vínculo, né? Então, ele acaba prestando a sua contribuição de aposentadoria para efeito de aposentadoria para o INSS e não para o IGPREV, tá bem? A gente tem um regime jurídico dos agentes públicos, né? A gente tem um regime seletista, que ele é contratual e destinado a disciplinar a relação entre a administração pública, né, e o servidor ocupante do emprego público. Então, a gente tem que analisar que tipo de concurso público que essa pessoa prestou e como é a regra que está lá exercida. A gente tem um regime especial que é destinado a disciplinar a relação entre o servidor e a administração pública. Em uma súmula muito recente, o regime jurídico do servidor contratado por tempo determinado, ele acaba sendo um regime também, pessoal. Eu tenho que ter muito cuidado, né, do regime jurídico que nos traz aí essa aderência para os nossos agentes públicos, né? Então, o regime de contratação seletista, né, que ele tem direito ao FGTS, mas eu tenho que observar também aonde vai ser a contribuição dele, do percentual, vamos usar a linguagem do INSS, né, da contribuição patronal, para onde que ela vai? E isso tudo vai estar dentro do regime estatutário daquele servidor. Se ele é efetivo, trazendo para Tocantins mais uma vez, ele vai automaticamente para o IGPREV. Se ele é contratado, né, automaticamente a contribuição vai para o INSS, tá bem? A gente tem um regime jurídico dos agentes públicos, né, um estatutário, que tem um estatuto, nosso estatuto trazendo o Estado do Tocantins como um todo, é o IGPREV, e cada um dos seus órgãos municipalistas também tem um estatuto próprio, quando não é regido automaticamente pelo INSS. Então, o estatutário ele tem um vínculo legal, ele tem um termo de posse, ele tem estabilidade no cargo, que aí temos que analisar essa estabilidade, tem aonde que ela vai, ok? A justiça comum, não há dissídio, ele tem direito de greve e não é autoaplicável, né? O seletista, ele tem um vínculo contratual, ele tem a carteira de trabalho, né, que é a CTPS, ele tem um FGTS, ele tem aí a Justiça do Trabalho para poder requerer algum caso, algum dano que possa estar ocasionando nesse colaborador, a dissídio e automaticamente a negociação coletiva, que são basicamente os sindicatos, né? Eles têm o direito de greve auto-aplicável, né? Então, a gente começa a entender o alto vínculo desses agentes públicos para que, conforme IGA nos traz, para que eu tenha uma visão geral como um todo, né? O estatutário e seletista vai depender muito da regra do que o estatuto rege, né? A seletista, a gente tem uma lei nacional, que é a lei do INSS, que tem toda a obrigatoriedade e automaticamente o Ministério do Trabalho e aquelas pessoas ali estão vinculativas, né? Então, a gente tem os órgãos funcional dos agentes públicos, que são os cargos públicos, né? Lugar instituído dentro da administração pública direta, ou seja ele uma autarquia ou uma fundação criado por lei, né? Automaticamente não é só o executivo, tem que passar pela Assembleia Legislativa, com a dominação própria, né? Número certo, funções específicas, remuneração fixada na lei, cujo titular é o servidor público estatutário, né? Então, essa pessoa vai ter o cargo público, ela vai ter o direito daquele cargo, o direito da remuneração, direito de exercer a sua função conforme criado em lei, né? Qual é a função pública? É o conjunto de atribuições que a administração pública confere a cada categoria profissional, ou que comete individualmente determinado agente público para execução de serviços eventuais ou transitórios, né? Então, os agentes públicos, vocês, né, acabaram de passar aí em um concurso público, tiveram aqui umas várias etapas para que pudesse estar ocasionando se tornar um agente público, e automaticamente vocês estão exercendo a sua função pública, né? A atribuição por vocês exercida a essa função
dentro da área militar, né, que é de bastante prenome e bastante cuidado com a sociedade como um todo, né? A gente tem um emprego público, que é um núcleo de encargos de trabalho a ser preenchido por um servidor em caráter permanente, sob vínculo contratual, sob regimes da CLT. O servidor público trabalha e tem a função, mas não ocupa nenhum cargo, né? A gente tem aqui os empregos públicos que a gente traz para vocês, que são as pessoas que são subsidiárias, né? Pessoas que estão ocupando aquele cargo, vamos pegar a questão de professores, ele está sendo professor substituto daquele servidor que está afastado por algum motivo, né? Então, aí, ele tem um emprego público, ele não tem efetividade de fato, né? Então, a gente traz referências para vocês de ICA e Madeira, trazendo esse conhecimento mais aprofundado, e quanto mais a gente estuda sobre essas particularidades do direito administrativo, mais conhecimento a gente tem. Não deixe de participar dos fóruns para que a gente possa fazer um debate legal sobre tudo aquilo que a gente está estudando. Não deixe de fazer as atividades para o acompanhamento de vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição dentro dos nossos ambientes de chat, nosso e-mail institucional, para que a gente possa estar tirando todas as dúvidas de vocês, ou até mesmo trazendo algumas questões a mais para o debate, para enriquecer mais ainda o conteúdo dessa aula, tá joia? Muito obrigado e ótima aula a todos e bons estudos, pessoal. Até mais.